Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje aqui nós temos o retorno da nossa querida Rafaela, também conhecida como Fable. Ela é autora do Rei Abaixo do Sol e hoje esse episódio é para a gente falar sobre ele, porque a Rafa esteve aqui antes com a nossa querida Fran. Hoje a Fran não pôde vir, mas nós vamos falar do livro, porque eu já li, tem uma pequena resenha no canal. Nós vamos falar também de um outro livro que ela acabou de lançar de terror. E viu, Rafa, eu tenho perguntas específicas que a Fran mandou, porque ela não pôde vir, mas ela estará presente em Ixi. espírito, se prepare, né? Então, Rafa, seja muito bem-vinda novamente à Toca do Aventureiro. Por favor, se apresente. Ai, queria primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui de novo. Estou muito feliz de estar aqui, de poder falar um pouco mais. E, enfim, para quem não me conhece, eu sou a Rafaela, sou do Rio Grande do Sul, tenho 24 anos e escrevo principalmente sobre fantasia. Tenho alguma coisa de poesias também, mas principalmente romance e fantasia. Tenho 3 livros publicados e acho que é isso. Fala pro pessoal o nome dos É. livros. Hã? Fala pro pessoal o nome dos livros. Sim, tem o Rei Abaixo do Sol, meu primeiro livro. Depois publiquei Alma também, pela Ópera Editorial. E Vila dos Mortos pela Amazon, que é só livro digital. Muito Todos bem. eles são bem da fantasia. O Rei Abaixo do Sol, ele tem uma pegada mais leve, ele até parece um pouco uma fábula. E Alma e Vila dos Mortos é um pouco mais sombrio. Não digo que seja de terror, mas ele é um pouco mais sombrio, um pouco mais pesado. Muito bem. Rafa, fala pra gente do Rei Abaixo do Sol. Ai, o que eu posso dizer? Autor não pode ser livro favorito, mas o Rei Abaixo do Sol, meu queridinho, assim. É, tanto porque ele não é só uma história para mim, eu escrevi ele com a ideia de mostrar alguma coisa através do livro, né? Tanto a parte moral dos personagens quanto o sentido para a vida que eles têm. Então, é uma história que eu fiz para as pessoas refletirem também, fiz vários simbolismos, várias analogias ao longo da história. Então, ele é mais complexo que uma história. Eu tentei fazer bem dessa vibe Narnia, assim, de ter uma Uhum. história, mas falar algo mais através dela. Me baseei muito em Eclesiastes. E, enfim, como é que eu posso resumir a história para quem ainda não conhece? Ele é sobre um menino que é o Kael, ele é um plebeu, um caçador, e no início da história ele acaba ajudando muito o rei Humberto, que era um rei ganancioso, né? Ele era um rei uma nação mais poderosa, mais rica da terra ali, daquele mundo. E aí o rei acaba sendo amaldiçoado, o Kael ajuda ele, eles constroem uma relação muito boa ali. E aí o Kael acaba sendo indo trabalhar junto com o rei, a guarda pessoal do rei. E, enfim, acontece que o rei acaba contraindo uma doença misteriosa, muito suspeita, e o Rei Abaixo do Sol, então, narra a jornada do Kael para ir atrás de uma água da vida, que é uma lenda, ninguém sabe se é real, não é, envolve fé, então, também, para tentar salvar a vida do rei. E aí, então, vai se desenvolvendo a história do Kael, de ele ter que ter coragem, de ele ter que ter fé, e, enfim, todos os conflitos da família real que também estão envolvidos. Muito bom, muito bom. Bom, gente, então vamos falar do Rei Abaixo do Sol. Perdão, gente, estou gripado, tá? Então, é, o que a Rafa falou é verdade, né? O Kael, ele salva o rei e a gente tem pedaços de pouquinho em pouquinho sobre o que ele fez para salvar o rei. É, se vocês virem o nosso outro papo, né, com a nossa querida Fran, a gente sabe que em algum momento o rei foi transformado num pato, né? E o Rafa, deixa eu te perguntar, você chegou a pensar em colocar essa parte detalhada como se fosse a introdução do livro em algum momento? A parte que ele se transforma em pato. Isso. Ah, sim, ele acaba sendo bem mais corrido, né? Parece que dá uma acelerada no início, depois ela fica lenta Isso. e volta a acelerar um pouco de novo, né? Então, essa parte, logo no início, que o Rei Amaldiçoado se transforma em pato, ela era inicialmente um conto que eu tinha feito. E aí, desse conto surgiu o Rei Abaixo do Sol. Então, por isso que essa parte, esse primeiro capítulo, é um pouco mais acelerado. O Claro, eu conto, penso de repente fazer um spin-off em outro momento para especificar mas, um pouco mais essa parte. o Mas conto ele está atua como se disponível fosse ou uma não? introdução. Oi? O conto ainda está disponível ou não?
O conto tá disponível nas redes sociais da revista Prosaica, que ele foi um dos vencedores Ah, do concurso, legal. acabou indo parar nas redes sociais, eles têm um Linktree também, e também pelo meu Linktree, que tá no meu Instagram também, no da Aurora Fable, e no meu pessoal, Rafaela RT00. Bom, tu vai colocar ali, né? Mas ele tá no meu Linktree, então todo mundo pode ler, sim. E claro, também tá presente no livro, logo na introdução. Então, gente, vamos lá. Esse livro, eu gostei muito dele. Ele tem a forma, o texto, né, que você coloca, ele tem uma forma quase clássica, né, da Rafa escrever como eles falam, como eles se expressam. É um conto de fadas bem gostoso de você ler. Dá para sentir os elementos do C.S. Lewis, do Narnia que você colocou. É, a, a magia não é abusada, né? Ela é precisa, é misteriosa. Ele também a Rafa coloca algumas referências de salmos, que são muito. Então, é uma história de fé. A única referência eu, que eu vi que não é de salmo, se eu não me engano, é a primeira que você faz uma referência ao Guarani, né? Também. Que eu achei genial. Eu achei genial porque aí eu tive que voltar no Guarani para pegar, porque pegar os salmos é mais fácil, né? Uhum. Então, temos o Kael e temos um segundo personagem que é o Tesh, né? Ah, tem meu coração. E assim, gente, esse livro é uma jornada de herói? Sim. Só que ele não é uma jornada de herói do Kael. Eu considero que seja uma jornada de herói do Tesh, né? Na verdade, todas as pessoas têm oportunidade de fazer o bem ou o mal neste livro. E a Rafa deixa isso aberto e as pessoas têm que fazer uma escolha, e as escolhas têm um preço. Tem uma questão de fé, é, tem aqueles momentos que eles param para conversar sobre as estrelas, eu acho isso muito bonito. Nós não temos só o Kael e o Tesh, nós temos o rei, nós temos a rainha, temos duas princesas que uma é muito boa, mas ela é muito jovem, então ela fala com as coisas e o pessoal não sabe se é verdade ou não, mas o Kael sempre trata ela bem, acreditando no que ela fala. Temos uma outra que vive na corte, então a corte é coisa de fofocas e mimimi, né? E nós temos o vilão, que ele foi apelidado de Senhora Subiu. E você entende porque ele foi apelidado desse jeito. Não tá escrito Senhora Subiu, mas você entende por que ele é chamado. E assim, quando eu tava lendo, Rafa, vou te falar, você criou primeiro, assim, pra mim foi, você criou três coisas que estão nos meus tops. Primeiro, o arco de redenção. Seu arco de redenção nesse livro é maravilhoso, tá? Segundo, é o vilão, né? O Senhor Assobio é um ótimo vilão. Quando a gente descobre o porquê do porquê, ele é muito bom. E quando você estava descrevendo ele, por ele ser a forma como ele é, com as peles que ele usa, ver daquela maneira rústica, né? Ele me lembrou muito o personagem do César no filme O Feitiço de Áquila, né? Que ele é um caçador de lobos, que ele é contratado para matar um lobo específico. Me lembra muito, então eu fiquei com essa imagem na cabeça. Tanto que ele é até interpretado pelo nosso querido Alfred Molina, que é o Dr. Octopus nos filmes do Homem-Aranha. Tá bem novinho, né? Antes da sua época. E por último, Rafa, eu achei excelente o seu plot twist no final, tá? A Fran me falou e eu tinha esquecido. A hora que eu cheguei no final, eu achei excelente, tá? É, eu recomendo muito o livro, tá, gente? Aqui é o Kael no cavalo. E vou te falar, que cavalo fiel, hein, Rafa? Que cavalo fiel, tá? Então, é, agora é sua vez, Rafa. Diga.
Ai, gente, eu queria dizer que eu nunca ouvi alguém falar de uma maneira tão linda e tão precisa, assim, das partes. Alguém que É que eu não leu quero e dar captou spoiler. a essência dessa maneira, né? É difícil falar sem dar spoiler. É. Mas, nossa, acho que foi quem conseguiu captar Uhum. todas essas nuances, essas coisas que tu falou. E no início até tu falou da linguagem, né? Que ele puxa bem para o conto de fadas. Inclusive teve mais gente que me perguntou sobre É, essa linguagem. ela não Tipo, ela é chega, um pouco diferenciada, né? ela não chega a ser Então, formal, mas eu uhum, chamo ela de uma linguagem clássica, porque se você pegar livros originais dos irmãos Grimm ou um pouco de mitologia é, europeia, germânica, a gente tem esse jeito de falar, muito parecido. Né? E eu acho que foi uma decisão excelente, Rafa. Como é que foi para você? Veio natural ou você escreveu um pouco e falou, não, eu preciso dar uma essência de C.S. Lewis aqui. eu acho que foi de tudo um pouco, assim, foi proposital, eu queria manter aquela linguagem do conto de O Rei Abaixo do Sol, Aham. mas também pela essência, né? A história acaba falando por si mesma, então eu comecei daquele jeito, ela tinha aquela essência, eu queria manter. Então, foi as duas coisas, assim, eu queria dar essa pegada de fábula, uma fábula meio romanceada, assim, mistura as duas coisas, né? Uhum. Romanceada pelo comprimento, né? Uma história longa para chamar de fábula, mas é uma linguagem meio de fábula, assim. Sim. Até eu acho que para favorecer a imersão e também a pessoa ver que é uma coisa mais para refletir, né? Que tem uma moral por trás. Claro, cada um vai ler, vai talvez puxar mais para um lado ou para o outro, mas a ideia é justamente essa, né? Ler com essa perspectiva de que tem alguma coisa a mais ali. Sim. E deixa eu te perguntar, Rafa, você terminou o livro com um plot twist muito bom, mas em si, O Rei Abaixo do Sol, ele é uma história fechada, Uhum. né? Todos os personagens fizeram as suas escolhas, lidaram com elas, tiveram as suas consequências, tiveram os seus traumas, mas entre mortos e feridos salvaram-se quase todos. E eu sei que esse é o primeiro numa trilogia, né? Então, o que que você pode falar pra gente? Então, eu fiz o primeiro livro realmente para ser uma história fechada, porque, enfim, eu acho que ele tem uma história muito bonita para deixar em aberto. Então, tipo, a pessoa não quer ler os outros, quer ler só esse, gostou desse, tá ok, assim. Até porque eu, como leitora, gosto, assim, tem aquele um livro fechado e é isso. Hum, Mas a história realmente me marcou muito como escritora, porque eu escrevo desde os 11 anos, assim, coisas que eu não publiquei, mas essa história me marcou muito, então eu queria dar uma continuação, tentar manter essa mesma essência. Mas, claro, acho que vai expandir muito mais, vai falar, vai ter mais personagens esse próximo livro, vai ter mais outros reinos, vai falar um pouco mais sobre o passado do vilão, por que, que ele exatamente se tornou vilão, o que, que mais tem por trás, tem muita coisa por trás ainda. Então, vai explorar mais essa parte, ele vai ser um pouco mais complexo, mas enfim, né? Como tu falou, Rei Abaixo do Sol, dá para ler ele sozinho, mas sim, tem algumas brechinhas, assim, pequenas brechinhas que eu deixei ali ao longo da história que dá para trabalhar é, e daí eu vou puxar esse fiozinho ali é porque para fazer a continuação. o seu, alguns outros reinos são mencionados, o seu plot twist é muito bom e ele é intrigante, mas o livro ele Obrigada. é fechado, né? E então eu tô ansioso para como você vai desenvolver. E uma coisa que eu queria comentar é sobre a rainha, que chama de rainha em prata, né? A forma como você me descreveu ela, ela me lembra muito a Rainha da Neve, né? Mas não não a do C.S. Lewis, a Rainha da Neve Uhum. clássica do menino que entra o estilhaço de espelho no olho, que são Uhum. amigos, o coração dele vai ficando mais frio, me lembrou muito ela. Não sei se você conhece essa história, né? Acho que vagamente, eu tenho a impressão de já ter ouvido falar, mas não sei se realmente conheço ou se eu estou misturando as histórias aqui. Aham. Então, me lembrou muito ela, porque
por exemplo, o rei Humberto, ele tem até uma postura arturiana após ele estar sendo amaldiçoado, né? Quando o Arthur está doente, próximo à morte, né? E eu peguei muito essa vibe, né? Uma pessoa arrependida tentando fazer o certo pelos erros do passado. É, e o nosso protagonista, ele me lembrou muito, se eu não me engano, ele me lembrou muito, se eu não me engano, era o Tristão, que foi o cavaleiro que foi em busca do Graal e que foi o que curou o Arthur antes da morte dele, na batalha final contra o Mordred, né? Então, tem todo esse. É uma coisa mágica. Mas eu queria perguntar para você, assim, duas coisas. Da onde veio a sua ideia do poço e do que se passa lá? O poço, eu queria fazer uma coisa simbólica em relação à água da vida, né? Como tem muitas referências bíblicas, Hum, então eu queria ter essa água, mas eu pensei, tem que ser um lugar que a pessoa tem que querer, tem que ter a disposição de chegar a um lugar que aparentemente não tem nada, que tá deserto, enfim, tem gente que duvida, então, por isso, existe, não existe, né? certo. Tinha que ser um lugar que realmente o Caio tivesse que passar por muitas dificuldades para chegar. Uhum, Então, eu acho que a primeira coisa da história, né? Depois que você, Humberto ficou doente. Tá, o que, que vai acontecer? Acho que a primeira coisa que surgiu foi o poço da água da vida. Depois fui tecendo todas as tramas para ele chegar até ali. Mas a cura eu já sabia desde o início, né? Porque é a água da vida. Tipo, Jesus é a água da vida. Então tem uhum. essas analogias. Ah, legal. E o deserto, bom, lembra tudo que aconteceu no deserto, a jornada de, tipo, foi um lugar muito penoso, muito difícil, mas toda Uhum, a jornada de descoberta de si mesmo dos personagens ali, né? É, eles tendo que lutar contra a própria natureza, enfim, tendo que conhecer a si mesmo lá no seu íntimo para conseguir completar a jornada. Então, uhum. pequenas coisas que vão acontecendo ali, pequenas grandes coisas. Tá, e outra coisa que eu achei genial é da onde veio a ideia do coco? Gente, de onde é que veio a ideia do coco? Eu não lembro exatamente da onde veio, mas eu queria passar uma coisa parecida com o que aconteceu com o Humberto, mas que tivesse a ver com um problema, enfim, daquela personagem que eu não quero dar spoiler. Aham, sem o spoiler. Porque assim, Algo que fosse ah, o- fosse mexer com a natureza dela, porque no início, né, que o Humberto é transformado em pato, ele tá ali na fragilidade dele, na pobreza, na coisa mais miserável que tem, que vai totalmente contra a natureza dele. aham. Aí tinha que ser algo meio feio, meio bobinho, né? Enfim, então eu pensei, vai Então, ser isso, que é pior ainda do que. você me enganou completamente. Porque assim, gente, o protagonista ele recebe um coco e fala, ó, é como se fosse uma prova de fé pra ele. Você não pode abrir esse coco, você tem que ficar com esse coco tem que voltar pra cá. Certo? E eu tava certo que você ia chegar lá, o poço ia estar seco, ele ia voltar, e a fé dele ia ter purificado a água do coco. Não é isso, gente. Esquece essa teoria. Pense em outra coisa, Ai, né? adorei essa teoria! Nem ia ter pensado E o que nisso. acontece? Em algum momento, o nosso protagonista e o Tash se encontram. E tem uma hora que o Tash fala: Me dá esse coco, eu quero o coco, eu tô com fome, eu quero o coco. E assim, sabe o que, que me lembrou? O episódio do Bob Esponja da pizza, que ele, o Lula Molusco vão entregar pizza, e tipo assim, Bob Esponja, nós temos que entregar a pizza pelo cliente. E o Lula Molusco, nós temos que comer a pizza, olha que bonitinha, que gostosa. Aquela me lembrou muito isso, Rafa. Ai, Agora você não vai conseguir adorei! ver sem rir, né? Ai, meu Deus! E adorei tu imitando o Lula Molusco Ah, também. obrigado, obrigado. Então, Ai, gente, ai. O Rei Abaixo do Sol, eu recomendo demais. Ele é muito gostoso. Eu li ele bem devagarinho, porque eu gosto de prestar atenção. E no caso da Rafa, você tem que prestar atenção, senão você perde as pistas do que ela dá, né? Porque apesar dele ter a parte de menção de salmos, é, ele é um livro,
de magia. A Rafa se espelha muito no C.S. Lewis. Não é Nárnia, mas o C.S. Lewis ele escrevia com referências de fé. E é o que a Rafa faz. E funciona muito bem aqui, né? E para aqueles que amam cavalos, não se preocupe, o cavalo s- vai e volta. O cavalo acaba tendo a própria jornada dele. Talvez o cavalo mereça um capítulo só dele, né, Rafa? A visão do cavalo da Ai, muito situação. bom. Fala assim, pô, eu tô trazendo esse cara aqui, ele podia escovar meu pelo de vez em quando, né? Ai, cavalo é o melhor amigo do homem na história. Muito bem. Ô, Rafa, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar do Rei Abaixo do Sol? Porque eu acho que eu já falei tudo sem dar spoiler. Ah, eu acho que é concordar contigo, né? De a leitura do Rei Abaixo do Sol, apesar de ser um livro curto, ser bom de ler ele com calma para pegar as pistas, né? As referências. Claro, às vezes a pessoa conhece um pouco mais da Bíblia, vai entender melhor as referências, mas às vezes algumas cenas, né, que é para prefigurar, por exemplo, a luta do. Vou dar uma pista aqui, mas tem uma parte da luta do Caio com o Senhor Assobio, que parece a luta de Davi e Golias, né? Então, pequenas coisas, assim, que se tu ler e pensar, dá para ver de onde é que tirou. É como se fosse enriquecer mais, é um símbolo a mais para a história. Então, Sim, é bem isso que você conseguiu captar bastante. legal. E Agora, não pode falar. não, eu também achei interessante que tu notou ali a referência ao Guarani, tu falou antes, agora Aham. que eu me lembrei. E foi interessante, porque justamente quando eu estava escrevendo isso, eu estava lendo também o Guarani e surgiu esse diálogo ali que eu fiz bem parecido em O Rei Abaixo do Sol. Eu pensei, cara, é exatamente a mesma situação do que está acontecendo no Rei Abaixo do Sol. Eu pensei, não, vou ter que colocar essa referência. Então, Rafa, vamos falar um pouquinho do Alma pra galera? Então, gente, o Alma eu não li, tá? Eu mandei de presente para nossa amiga Fran e ela mandou umas perguntas aqui sobre o Alma, porque a Fran ela tá levando a Rafa pro lado negro da força. Ela fala, ai, a Uhum. Rafa é muito bonitinha, ela é muito fofinha, ela é amor de pessoa. Eu quero Que ver eu fofinho. quero ver ela escrever uma história de terror. Né? E pelo que eu tô vendo, a sua mestra ficou satisfeita com o que você fez, Uhum. né? Então conta pra gente, então, sobre esse livro. Ai, ai. A Fran realmente vai ficar mais satisfeita ainda com a continuação de Alma que eu tô planejando fazer. Mas, enfim, Alma realmente é mais sombrio. Ele tem uma capa bem terrorista, assim, mas eu acho que a história é mais sombria, assim, de mistério do que efetivamente de terror. De uma maneira bem resumida, se trata de uma bruxa que prende a alma das crianças em bonecos. Sabe aqueles bonecos, às vezes, que a gente vê na vitrine, aqueles que dá medo, tu passa de noite correndo. Imagino bem assim. Enfim, daí a história, ela se passa, na verdade, alguns anos depois do que algumas crianças passaram lá, né? Eles têm um amigo que tá preso ainda na casa de bonecos, dentro de uma boneca, né? A alma dele tá ali. E a história então narra a jornada desses dois amigos, agora já adultos, para tentar resgatar esse amigo, porque agora eles já estão adultos, já têm mais força para lutar contra a bruxa, enfim. E de uma forma semelhante, o Rei Abaixo do Sol ele também fala bastante sobre redenção. Só que de uma maneira um pouco diferente, porque em O Rei Abaixo do Sol, os personagens eles acabam sendo humildes consigo mesmos e colocando a esperança deles em algo maior, reconhecendo que existe algo transcendente, digamos. Ah, No caso é o Sol, né? Que é o absoluto ali da história, mas em Alma eles acabam tendo esse impulso de buscar redenção, mas eles tentam pelos próprios esforços, tentam buscar a força em si mesmos, e às vezes eles não conseguem, então tem muito esse conflito interno deles, conflito com o passado, e eles tentando ali no presente consertar as coisas, mas eles não conseguem, então tem muito isso, né? Daí a casa de bonecas ali com a bruxa acaba sendo um reflexo exterior dos problemas internos que eles foram cultivando ali ao longo desses anos. uhum. É Então, basicamente isso, assim, sem dar spoiler. é.
E quando você falou da questão do que a bruxa faz com a alma das crianças, né? Se eu não me engano, é a Baba Yaga que fazia algo assim, né? Ah, se foi, eu não assisti, mas eu tentei fazer uma releitura assim mais macabra de João e Ah, Maria então, e também me como é baseei em Alma, baseado que no é um germânico, é bem nessa pegada, é. E me né? baseei em Alma também do mesmo nome da Picture, que é uma animação, acho que tem uns 2, 3 minutos, é um curta da Aham. Picture que já pensei, olha ali. E aí daí que surgiu a história de Alma. Muito bem. Agora vamos às perguntas que a Fran mandou. Tô curiosa. Vamos lá, Rafa. A Fran aprontou. Qual foi a sensação em escrever Alma após ter finalizado O Rei Abaixo do Sol? Ambas as obras são opostos. Mesmo tendo fundamento que é a fé, coragem e amizade, ainda assim é uma fantasia e a outra um terror. Ah, então ela achou um terror. Olha, é engraçado que Alma, na verdade, eu escrevi antes de O Rei Abaixo do Sol, mas publiquei depois. Foi mais ou menos junto ali, mas foi antes. E eu acho que escrever O Rei Abaixo do Sol foi bem mais gostoso, porque tem fé e esperança, e a alma acaba não tendo, é justamente o contrário, eles vão se afundando cada vez mais. Mas é uma experiência. É interessante, assim, ter esse contraste. Mas acho que foi até bom para eu entender melhor os contrapontos entre os dois. Como eu já te falei antes, né? O Rei Abaixo do Sol, eles põem esperança no sol, em Deus, né? E em alma, não. Então eu Aham. acabei sentindo muito isso dos personagens. A gente acaba absorvendo as coisas, né? Então a gente pensa, nossa, como é triste colocar a esperança só em si mesmo, porque às vezes a gente não tem força para isso, né? Mas foi interessante esse movimento de se afundar cada vez mais. Teve algumas coisas que eu não tinha planejado inicialmente colocar em alma, mas aí foi ficando tão grotesco o negócio que. Acho que apertou um botão. Tá me ouvindo ainda? Tô, Ah, tá. tá normal. Ficou tão grotesco o negócio que eu fui inventando e coisas que faziam sentido dentro do contexto da história que até eu me assustei, assim. Tanto que eu fiquei meio receosa de publicar. Pensei, Ah, será por que não isso vai que a ficar Fran, pesado por isso que demais? a Fran gostou, que ela fala, ela não é tão boazinha assim, viu, Marco? Ela falou pra mim. Então, Não, mas eu a, fiquei, gente, isso é muito pesado. a outra pergunta que ela mandou, essa é a última, tá? Como ela se sente em relação às duas obras e aos universos que elas pertencem? Ai, como eu me sinto. Eu acho que a alma faz parte de um universo mais depravado. E o Aham. Rei Abaixo do Sol. Na verdade, os dois são do mesmo universo, só que com uma linha temporal enorme de diferença. Então é como se, sei lá, o Rei Abaixo do Sol fosse mais na Era Antiga e a Alma fosse mais ali, sei lá, na época da Revolução Francesa, historicamente. Então eu tenho várias linhas de ideias para outras histórias que também têm outras linhas do tempo, mas é basicamente o mesmo universo. Só que daí a gente vai Aham. olhando e vendo quanto ele vai ficando cada vez mais corrompido, digamos. Então, ali no Rei Abaixo do Sol ainda Mas, tem esse. é, Oi? mas, por exemplo, a gente tem alguma referência do Rei Abaixo do Sol no Alma ou não? Não, não tem, Ah, por tá. já ter estado tão distante que acabou se Ah, perdendo. Até porque a alma ela é bem mais específica, assim, de alguns personagens que enfim, eles não têm uma posição histórica, sei lá, política que uhum, reverbere mais por tudo. É uma história muito específica deles, assim. uhum. Enquanto o Rei Abaixo do Sol já envolve o reino inteiro, se acontecer alguma coisa com o reino acaba, se destrói, sei lá. Sim. E a Alma é uma história mais local, digamos. Ah, legal. Então, Rafa, o que que a gente pode esperar do futuro, tanto do universo do Rei Abaixo do Sol, quanto do Alma? Olha, eu acho que em O Rei Abaixo do Sol vai ficar mais complexo. Eu vou tentar passar muito mais essa importância de desenvolver virtudes, né? Os personagens tendo conflitos com eles mesmos para tentar alcançar a luz. E a alma vai ficar mais pesado ainda. Nossa, a Fran A vai alma ficar vai. feliz.
Pensei, será que eu consegui transmitir tudo que eu queria com alma? Não, vamos fazer o mais pesado ainda, então. Nossa Então vai ficar mais senhora. macabro, mais grotesco. Assim, eu acho que o Rei Abaixo do Sol pega o melhor da natureza humana e a alma pega o pior. É dois Uau. opostos, assim. É, tipo, Muito. até onde o ser humano pode ir do bem, do mais elevado que tem, e a alma até o mais profundo o ser humano consegue chegar. E fala pra gente, tem uma data que a gente pode esperar ou ficar de olho no futuro? Olha, eu acho que data não tem ainda, até porque principalmente o Príncipe Abaixo das Estrelas, né, que vai ser a continuação de Rei Abaixo do Sol, eu tô tendo muito cuidado para escrever, para tentar não deixar a ponta solta ou para não para estar transmitindo o que eu quero transmitir. Então, estou escrevendo bem lentamente, estou apagando metade das coisas, colocando outras no lugar. Então, realmente, eu não sei quando vai ser lançado, mas provavelmente antes da continuação de Alma. Mas o nome já tem, que é o Príncipe Abaixo das Estrelas. Linha do Tempo já tem. Ah, muito bom, Mas muito pode bom. ser, sei lá, 6 meses, como pode ser 1 ano, 2 anos. Aqueles Qua- escritores lá que deixam os leitores esperando 5 anos. Mas E é onde que o para passar o pessoal pode melhor. conseguir os seus livros? É, o Rei Abaixo do Sol dá para ser pelo site da editora Viseu ou até pela Amazon também. Acho que se conseguir pelo site da Viseu, ele até tá um pouco mais barato do que pela Amazon, pela Magazine Luiza também. O Alma é pelo site da Ópera Editorial ou comigo, daí pode entrar em contato pelo Instagram, ali que tu vai colocar, né? Meu e-mail também. E Vila dos Mortos é pela Amazon também. Aí pode pelo Kindle, enfim, celular. Uhum. E fala pra gente, Rei Abaixo do Sol, Alma, Vila dos Mortos. É, qual é o seu favorito e qual que te surpreendeu com o retorno da galera? Ai, foi em disparada o Rei Abaixo do Sol. Não sei se foi porque foi o primeiro que eu publiquei ou se foi aquele em que eu mais consegui colocar essa coisa da virtude e da moral. Não sei se foi por isso e depois já estavam acostumados. Mas realmente é um dos meus favoritos também, por eu ter conseguido dar essa pegada de luz. E Vila dos Mortos, não sei se por ser mais digital, acabou não tendo tanto retorno assim. Porque, pelo menos para mim, no lugar que eu moro, o pessoal é bem mais do físico, assim. Aham. Mas Vila dos Mortos ele tá ali entre a luz e a escuridão. O nome é Vila dos Mortos, mas ele é uma personagem que acaba indo parar no mundo dos mortos, enfim, ela tem uma jornada lá, mas ela não é um livro de terror, é como se fosse Alice no País das Maravilhas, ela trata o macabro com naturalidade. Ah, legal. Então ele tem uma Uhum. pegada estilo O Livro da Vida, né? Ou Viva a Vida é uma Festa, que a pessoa vai para o mundo Isso, espiritual. Ah, legal. Então, ô Rafa, é, você faz muitas referências, né, a João e Maria, aos contos dos Grimm, a coisas de comer nos seus livros e você é doceira. Você acha que isso tem alguma coisa a ver? ai, pode fazer sentido, nem eu tinha percebido isso, mas é verdade. Ai, adoro, Você já é que eu mais pensou, gosto, né, comer doce, fazer doce e escrever, daí junta os dois. você já pensou em fazer aquelas casas de doce que o pessoal faz na época de Natal, na Europa, nos Estados Unidos, para comemorar? Olha, casa eu ainda não fiz, mas eu já fiz aquele cemitério de tortuguitas que tem na internet, não sei se tu já viu. E fiz uma Cemitérios igreja de chocolate do lado do cemitério, assim. a Fran tá certa, você é muito, é muito macabra, menina. Mas pelo menos era de doce, né? Ah, É com certeza. doçura e dark, tudo junto, assim. Muito bom. Então, Rafa, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Ai, meu Deus. É muitas coisas, mas pensar em uma. Alguma coisa sobre o livro. O que você quiser. Ah, não sei, que acho que todo mundo deveria ler. Ah, eu Abaixo do Sol. concordo, Não gente. porque fui eu que escrevi, mas pela mensagem que ele passa.
e que eu vou tentar transmitir algo parecido com O Príncipe Abaixo das Estrelas. Claro que uma obra nunca fica igual a outra, mas a ideia é tentar construir algo parecido. Ah, deixa eu te perguntar, a gente vai ver o retorno do personagem que dá uma orientação pro Kael? Ah, lá no início. É, exatamente. Ah, olha, se é quem eu tô pensando, pior que não, é uma coisa que ele encontra ali no momento, naquele momento que ele tá passando necessidade, Aham. como se fosse uma entidade, assim. Mas vai vir outros, vão vir Ah, vão outros. vir outros. Ah, Uhum. legal, porque eu E imagino que ele tá numa jornada pra. Ai, puta, eu não quero dar spoiler. sim, eu Pra. também tô pensando como responder, porque eu tenho a língua É, solta, né? Eu começo a falar, vai toda a história. ele tá numa jornada pra ele honrar o título da espada que ele leva, Uhum. né? Inclusive, vai falar muito mais sobre essa espada lá É, eu no fiquei 2. intrigado porque mais uma vez tem uma, não sei se foi intencional, mas ela me lembra muito a Excalibur. Ah, é verdade. Não foi intencional, mas Mas eu me também, lembra depois que eu muito escrevi, fiquei a pensando. Excalibur, né? Por isso que eu estou perguntando. Bom, Não, mas tem Rafa, mais pano pra manga. então vamos ficar esperando, vamos ficar esperando. Bom, Rafa, então nós chegamos àquele momento que você já sabe qual é o Ah, momento e tem que estar preparada, que é o momento Karine, vou fazer as mãos de jazz, que você deixa a mensagem para o universo. ai, gente. Ai, tem que ser a mensagem, então, né? Se é pro universo. Ai, eu acho que é que todos procurem o sol, assim como Kael e Humberto no livro e como outros personagens. E o sol, claro, né? É aquela analogia para a luz, para tudo que é bom, verdadeiro e puro. Enfim, que a gente tente se tornar pessoas melhores e mais virtuosas. E acho que é por isso que a literatura também ajuda muito, porque ela faz a gente se tornar pessoas melhores. Claro, se a gente lê com a verdadeira, devida disposição, né? Aham. Mas, enfim, que a gente deixe essas histórias trabalhar no coração para que a gente se torne pessoas melhores, né? Que não sejam apenas histórias, que não fique só, tipo, como um entretenimento. Mas, enfim, que elas realmente transformem a gente por dentro. Ah, muito bem, É isso. muito obrigado. Bom, gente, essa foi a nossa querida Rafaela, também chamada de Fable. É autora do Rei Abaixo do Sol, do Alma e outros títulos que estarão por vir. Espero que não demore, né, Rafa? Igualmente. E muito obrigado por participar de novo aqui da Toca do Aventureiro. Fala pra fã que eu fiz direitinho pra ela não me matar, tá bom? Pode deixar que eu falo, ela não vai quebrar tuas pernas. Vocês estão vendo, né, pessoal? Mafiosa, Fran. Mas é isso, Rafa. Muito obrigado mesmo, tá? Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcos, essa é a Rafa. Esse foi mais um episódio da Toca do Aventureiro. Até a próxima. Tchau.